E vem conferir a crítica do filme Nas Terras Perdidas. E eu assisti o filme Nas Terras Perdidas. Filme esse que chamou minha atenção por um único motivo. Por ele ser baseado numa obra do George R. R. Martin, autor que eu gosto muito, por ter feito toda a franquia As Crônicas de Gelo e Fogo, que obviamente as pessoas conhecem como Game of Thrones. Mas não foi só por causa das Crônicas de Gelo e Fogo, ele também fez todos os derivados desse universo que eu gosto bastante, sem contar que ele também fez um livro de vampiros que eu gosto bastante, chamado Sonhos Febrios. Então a partir daí, por ter esse autor por trás da obra, por ser baseado numa obra dele, eu imaginei um potencial de universo interessante, de uma boa escrita e boas viradas. Afinal, ele consegue imprimir isso muito bem nas suas obras. Mas não adianta nada você ter um material fonte muito bom se quem está fazendo o filme não é bom. E o diretor que escolheram para fazer esse filme é o Paul W.S. Anderson, que é um diretor que eu não gosto. Eu sei que ele tem uma base de fãs que gosta do estilo de filme dele, mas eu não gosto. Eu não gosto de nenhum filme dele do Resident Evil, eu não gosto do filme dele envolvendo Monster Hunter, e agora eu odeio esse Nas Terras Perdidas. É um filme muito ruim. E o que acaba acontecendo em todo o filme do Paul W.S. Anderson? Ele sempre coloca a sua mulher não como uma personagem, e sim sempre como uma protagonista. Então a partir daí você tem Mila Jovovich sendo a protagonista do filme, uma bruxa. E ainda por cima você tem um ator que está crescendo muito em Hollywood, que é o Dave Bautista. Mas ele não está crescendo em Hollywood pela sua qualidade como ator, e sim pela forma como ele é carismático. Tanto que você pode ver, os filmes que o Bautista faz e ele é secundário, ele sempre vai muito bem. Ele gera um carisma, porque ele tem um certo carisma, e ele também, quando chega da Força Bruta, ele também consegue entregar. Nos filmes que colocaram o Bautista para ser protagonista até agora, ele não funcionou muito bem. E aqui ele tem um papel de protagonista. Ou seja, o filme vai ser carregado por um diretor que historicamente não agrada muito e com dois atores com pouco carisma. E eles têm que ainda por cima ter uma química entre eles. É óbvio que esse filme tinha grandes chances de dar errado. E o pior, eu só li que o livro era baseado no Martin e eu fui assistir. Eu nem procurei muito sobre ele. E quando eu fui vendo, eu fui me decepcionando. E a primeira coisa que me deixou completamente perdido nesse filme, que ele já me perdeu desde a primeira cena, foi a escolha de como o Paul resolveu criar esse universo. Porque a premissa de existir um mundo, esse mundo foi destruído, e agora existem demônios, bruxas, não é uma base ruim, é uma base interessante. Mas ele resolveu escolher uma estética para o filme que não me agrada. Uma estética que mistura tem bastante CGI, mas ele tem que colocar algo um pouco mais diferente na forma de contar a seu universo. Isso acabou me incomodando, porque desde a primeira cena, aquele filtro amarelado, todos aqueles flares que acabam aparecendo, me tiraram do filme. Em nenhum momento eu acabei me sentindo imerso naquele universo. E o primeiro ponto que é muito importante, quando você cria um universo de qualquer filme, mas um universo de fantasia, é você, como público, se sentir imerso naquele universo. E como você faz isso? Com o diretor conseguindo criar uma boa ambientação, fazendo com que você, como público que está assistindo o filme, sinta que aquele lugar pode ser real e pode existir. E ele não conseguiu criar ambientação de nenhuma forma aqui. Primeiro, na forma visual, com o tom completamente amarelado e com aqueles cenários completamente genéricos, faz com que um universo de fantasia pareça só um universo genérico. E pior, que aquele cenário que não estava me agradando, não me colocava no filme, toda hora me perdia, porque eu olhava para a tela e pensava, nossa, isso aqui tá muito feio, isso aqui não tá funcionando. Até em cenários mais estéticos, mais fechados, você via que parecia algo artificial. Então a partir daí ele me perdeu. Tanto que uma cena que eu até acho legal feita, que é o rio de crânios, você consegue perceber os crânios no chão, que é um pouquinho melhor em ambientação, porque usa muito escuro, mostrando como ele não sabe usar o sol, porque ele quis mostrar
mostrar como aquele mundo está destruído, a poluição, o sol, como muitos filmes fazem. Como, por exemplo, eu lembrei do próprio Mad Max, eu lembrei também muito do Livro de Eli, que são filmes que usam essa estética, não igual desse filme, mas no estilo do sol, para mostrar como tá uma catástrofe, como o mundo foi destruído. Para mim, quando você pensa nesse filme, você vê que ele não cria esse clima. Os cenários são muito fechados e os autores parecem que não tem muito o que fazer em cena. E, inclusive, entra outro problema do diretor, que ele não sabe gravar a ação. Mas depois eu chego nesse ponto. O ponto é, ele não cria ambientação, então ele me perde. E esse é o primeiro ponto. O outro ponto que o filme me perde são as regras do universo. Quando você cria qualquer universo, você precisa estabelecer as regras daquele mundo. Pode ser um mundo real ou pode ser um mundo um pouco de fantasia. As regras são o que fazem a gente, como público, ter uma suspensão de descrença. Se você fala que no mundo que a gente está vendo o filme existem super-heróis, você entende que muitas coisas podem acontecer. Porque a partir daí, você sabe que as pessoas podem voar, as pessoas podem destruir prédios, cair, usar poderes. Então você aceita isso porque o universo estabeleceu que aquilo pode acontecer. Quando você vai no mundo de fantasia, você tem que estabelecer mais regras ainda. Num mundo que existe bruxas, magias, demônios, você precisa estabelecer como isso funciona, qual é o nível de poder, e isso é muito mal estabelecido. Se eu não sei as regras do mundo, como que eu vou querer saber o que vai acontecer a partir daí? E tanto que isso vira um mecanismo de roteiro, porque a Mila Jovovich ela faz uma das bruxas mais poderosas daquele universo. E qual que seria o modo certo? Você apresentar a personagem, mostrar os seus pontos fortes e fracos, pra gente como público entender como ela é. Não, ela é tão forte que ela pode fazer o que ela quiser. Então chega em pontos do filme que ele tem que utilizar de mecanismos de roteiro pra gente aceitar que ela tá perdendo. Porque senão o filme acabava em 1 minuto. Tem um ponto do filme que ela pergunta, quando ela vai contratar o Batista, que ele é um caçador, pra poder ir atrás desse mundo, caçar o que ele precisa, o metamorfo, eu fiquei pensando, pra que ele precisa dela? Pra que ela precisa dele? Ele é tão poderosa, ela é tão forte que ela precisa de um caçador qualquer? Então, isso cria uma incoerência. E por que isso cria? Porque o universo não deu regras. Era só ele falar, no caminho que ela tá indo, a magia dela fica fraca, ela precisa de um caçador experiente. Ajudava, mas não. Então só parece uma forçação de barra pra isso acontecer. Então o diretor não cria uma boa ambientação, não cria um bom universo, não cria regras pra esse mundo. E quando a gente vai entrando cada vez mais na história, você vai vendo que ela vai caindo nas batidas mais clichês possíveis do gênero, que deu até vontade de ver a obra original, porque não é possível que o Martin, que é um autor tão bom, criou algo tão raso e superficial como foi colocado aqui. Então esse é outro problema, porque o filme ele vai seguindo em batidas de, inclusive, missões até parecem secundárias dentro de um estilo de jogo de videogame ou até de um livro que consegue destrinchar para outras histórias paralelas, onde aparecem e saem personagens que aparentemente a gente devia se importar, a gente não se importa. Como, por exemplo, o Batista encontra uma mulher que ele ama muito, um grande amigo dele. Ele fala como se fossem grandes personagens, como se a gente já conhecesse. Mas não. Sabe o que parece em muitos momentos desse filme? Que você começou a assistir uma série a partir do episódio 5, onde aparecem e saem personagens de cena como se você já devesse conhecer eles. Mas você não conhece, você não se importa. E esse é outro problema, você não se importa com nenhum personagem desse filme. É o que eu sempre falo. Se eu não me importo com nenhum personagem desse filme, por que eu vou ligar se ele vai morrer, se ele vai viver ou vai fazer seu objetivo? Eu não vou ligar. Então esse é outro problema do filme. Ele não consegue criar personagens carismáticos. Muito pela direção, que não consegue tirar muito dos atores, muito por causa do roteiro, que não consegue tirar o que os atores querem, e muito porque os atores não são bons, não são carismáticos o suficientes. Tanto que foi o que eu falei, o Batista e a Mila Jovovich, eles não têm carisma nenhum. E eles deveriam, em certo ponto do filme, criar uma relação, até certo ponto, até um vínculo de amor ali, que você não sente. Tem uma cena que, pra mim, ela mostra como esse roteiro, ele não sabe trabalhar personagens. O Batista tá conversando com uma mulher, e essa mulher, ela é uma, praticamente, mulher que ele ama muito, mas não é a mulher da vida dele. E aí ele tá conversando com ela e ela pergunta, você gosta muito dessa bruxa? E ele fala, gosto, mas não como você. E ele olha pro lado. É pra dar uma sensação que a gente tá achando que, ele gosta sim, ele tá mentindo pra ela, mas a gente sabe que ele gosta dela. Mas por que ele gosta dela? Acabaram de se conhecer, quase não tiveram diálogos envolventes, porque o roteirista não é bom, você não sente isso. E depois vão criando uma relação que não faz sentido. Tem uma virada que ela não é ruim, por exemplo, no final do filme. Ela é ruim porque ela é mal construída. A ideia da virada não é ruim, como ela é feita não é ruim, a consequência faz sentido para aquele universo, mas como vai fazendo não funciona. O mesmo de núcleos secundários, de traições secundárias, que são pontos interessantes, que você vê um potencial, mas o diretor não sabe trabalhar. Mas então, os atores principais
principais não funcionam, a direção como um todo do universo não funciona, a trilha sonora é completamente genérica e o roteiro acaba até criando missões secundárias que não funcionam. Mas o filme tem muita ação. Então você pode falar assim, eu vou pela ação, vai que tem boa sequência de ação. Isso também não tem, porque o diretor não é bom. Então tem sequência de ação em pontos interessantes, com lugares muito fechados, com muitos cortes e pouca emoção. No fim, Nas Terras Perdidas é um filme com grande potencial. Você vê no vestimento dos personagens, na maquiagem, também nas armas e como eles criam um universo que tudo ali, se bem explorado, poderia se tornar uma grande franquia de mundo pós-apocalíptico. Até como transforma a parte religiosa da igreja em relação a como quem é o novo poder divino agora que existe uma bruxa. Tudo isso é muito interessante. E o começo, a introdução também não é ruim. Mas quando você vai a partir daí, você vê que o diretor e o roteirista acabam estragando essa obra, que com certeza na obra original deve ser muito melhor. Concluindo, Nas Terras Perdidas você consegue encontrar um ponto positivo aqui e ali, tem alguns momentos que eu até achei divertido, mas de modo geral, foi o que eu falei, uma direção muito ruim, um roteiro que não funciona e personagens principais que não são carismáticos, com um antagonista que também não tem carisma nenhum. E por isso que eu fecho Nas Terras Perdidas com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Nas Terras Perdidas? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.